Boa tarde! Hoje nós vamos trabalhar o nosso livrinho de história na página 60, sobre os indígenas, que foram os primeiros habitantes do Brasil. Os indígenas foram os primeiros habitantes do Brasil. Quando os brancos aqui chegaram, os brancos que vieram lá da Europa, quando eles aqui chegaram, eles encontraram os indígenas. Então, os brancos vieram da Europa. Chegando aqui, encontraram os indígenas. Mas, para satisfazer as suas necessidades, o branco trouxe da África os negros para trabalharem aqui para eles, servindo de escravo. Então aqui nós já vimos que a formação do nosso povo brasileiro foi através do índio, do branco e do negro. E hoje nós vamos trabalhar os indígenas e os africanos. Os indígenas foram os primeiros habitantes do Brasil. Aí nós vamos abrir o nosso livrinho na página 60. Página 60. Os indígenas. Os indígenas foram os primeiros habitantes das nossas terras, das terras brasileiras. Antes mesmo da chegada dos europeus, já viviam aqui. Então, antes dos brancos chegarem à nossa terra, aqui já se encontravam os índios. Os indígenas vivem em ocas organizadas em tribos. Então, os indígenas, eles viviam em ocas. A casa dos índios eram ocas feitas de palha. Eram materiais trazidos da natureza, que era a única coisa que eles tinham contato, as florestas, a natureza. Então eles produziam oca para dormir, para se proteger do sol, da chuva, para se abrigarem. Os indígenas tinham um guia espiritual, que era o pajé, o líder conhecido por cacique. Então, todos os índios que viviam na tribo, eles tinham uma pessoa responsável para cuidar das doenças. Ele era um tipo de curandeiro, o pajé. Era a autoridade maior da tribo, era o pajé. Continuando nosso livrinho. As mulheres são responsáveis pela alimentação, pelo cuidado com as crianças, pela agricultura e pela fabricação de diversos utensílios necessários para a atividade do dia a dia. Olha as atividades das mulheres. Elas cuidavam das crianças, da agricultura, né? Elas plantavam, colhiam, pela fabricação de diversos utensílios feitos de palha, de barro. Os homens são responsáveis pela caça e a defesa da tribo e também fazem a estrutura das ocas. Então, os índios, eles caçavam, saíam para caçar. As crianças e os idosos também são responsáveis pela fabricação de utensílios e pela cobertura das ocas, mas só os idosos podem participar das decisões da tribo, junto aos outros adultos. Os indígenas utilizavam diversos instrumentos musicais em suas manifestações, em suas festas. E tem dança própria, assim como diversas histórias. Então, os indígenas, para sobreviver, eles plantavam tipo batata, raízes, para se alimentar.
Eles plantavam também macaxeira, que é conhecido como mandioca. Os índios também plantavam e colhiam muitos frutos. Eles também caçavam e pescavam. Eles plantavam milho, toda a alimentação dos indígenas era ele próprio que plantava, que colhia. Se quisessem comer carne, eles saíam para caçar, que era uma das atividades dos homens indígenas. Aí nós vamos virar nossa folhinha para a página 61. Aqui na nossa página 61, toda a atividade é sobre os indígenas, tá? Dentre as raças que foram formadas, o povo brasileiro, no início a tia falou que o povo brasileiro era formado por índio, por branco e por negro. Então, dentre essas raças, pinte aquela que foi o primeiro habitante das nossas terras. Quem foi o primeiro habitante do Brasil? Foi os brancos, os índios ou os negros? Aí vocês vão responder pintando, tá? Segundo, observe a foto e descreva como são as ocas das tribos. Então, cada tribo, eles produziam sua moradia. E como era a moradia dos índios? Eram ocas. De que material elas eram feitas? Então, vocês vão escrever no segundo quesito. No terceiro quesito, na imagem da tribo abaixo, circule o pajé. Então, o pajé, a tia falou que era um índio, que ele era responsável pela cura. Ele fazia medicação com ervas, com plantas. Ele era o ser mais sábio da tribo, o mais velho, o mais sábio da tribo. Ele tinha muita sabedoria. Então, nenhum índio tomava uma decisão sem antes consultar o pajé ou cacique. Aí vocês aqui na imagem vão circular o cacique ou o pajé. Observe as imagens abaixo e pinte a atividade que é responsabilidade das mulheres. As mulheres faziam o quê? Cuidavam das crianças, plantavam, colhiam, preparavam alimentação. Então, qual dessas figuras é a atividade da mulher? Aí você vai pintar. Dentre os utensílios abaixo, marque apenas aquele herdado pelos indígenas. Qual foi os utensílios que os indígenas faziam? A tia falou logo no início. Aqui tem utensílios feitos de barro, relógio, naquela época já existia relógio, redes. Esse é um dos costumes dos indígenas. Eles faziam as redes para dormir. Isso é uma coisa que nós herdamos dos indígenas. Dormir em rede, comer macaxeira, raízes, frutas, peixes. Foram costumes que foram trazidos pelos indígenas. Então, vocês irão marcar um X, ok? Seguindo as folhinhas do nosso livrinho, nós vamos agora falar sobre os africanos. A herança africana. Os negros que foram trazidos da África pelo branco. Vamos lá para a nossa atividade. Nós vamos agora falar sobre os africanos. Deixa eu te mostrar a vocês a figura. Olha, os africanos. Nós vamos falar sobre eles agora. Os africanos, eles foram trazidos da África em navios negreiros, chamados de negreiros, porque era um navio cheio de escravos
de negros. Eles vieram da África para o Brasil, tá? Nesses navios, eles vinham mal acomodados. Eles pegavam doenças, muitos morriam pelo caminho, porque a viagem era muito longa e eles eram maltratados, mal alimentados. Então, da África para o Brasil, acontecia muita coisa, eles adoeciam, eles morriam, eles não se alimentavam direito, porque os brancos não davam alimentação digna para eles. Eles eram castigados. Vamos para o nosso livrinho. Na página 62. Os africanos vieram para o Brasil trazidos pelos europeus como escravos. Durante a viagem, muitos morriam por causa de doenças. Dentre elas, uma chamada de banzo, que era a saudade da sua terra natal. Então eles sentiam tanta falta, tanta saudade da sua terra natal, que eles terminavam morrendo. E o nome dessa doença era banzo. Os africanos viviam em senzalas e praticavam sua religião por meio do sincretismo, que é a junção de diferentes cultos religiosos, através da reinterpretação de seus elementos. Então, os negros, eles acreditavam em vários deuses. Os negros eram vendidos como mercadorias para trabalhar nas lavouras. Olha, cheguei onde eu queria. Então, os índios, eles foram trazidos da África para o Brasil para trabalhar nas lavouras de café. Eles também foram trazidos da África para trabalhar nas lavouras da cana-de-açúcar. Além de trabalhar nas lavouras, eles trabalhavam nas grandes casas dos senhores de engenhos. Como? Eles arrumavam a casa, eles cozinhavam, eles faziam tudo. E eles trabalhavam muito e não recebiam nada em troca. Eles só recebiam a alimentação e mal uma roupa para vestir. Eles eram castigados, maltratados, chicoteados pelos brancos. Continuando no nosso livrinho. Eles vieram trabalhar nas lavouras e na casa grande das fazendas e nos engenhos. As famílias eram separadas. Por muito tempo, as crianças, filhas de escravos, também eram escravas, mas depois passaram a nascer livres. Os negros africanos lutaram durante todo o período da escravidão por sua liberdade. Por isso, fugiam para os quilombos para viver livres e escondidos. Então, eles não aceitavam a vida que levavam, de ser castigado, mal alimentado. Então, muitos deles fugiam para um lugar chamado quilombo. E lá eles se protegiam dos brancos. Os africanos também utilizavam diversos instrumentos musicais em suas manifestações culturais e trouxe danças próprias, assim como diversas histórias. Então, os negros deixaram aqui muitas heranças. Uma delas foi a feijoada. Nós aprendemos a comer feijoada por causa dos negros. Deixa eu botar uma fitinha aqui, para ela não cair. Nós também aprendemos a dançar capoeira também por causa dos negros. Então, todos os povos que formaram o nosso Brasil, eles deixaram heranças. Todos eles, os indígenas deixaram costumes para nós, os brancos também deixaram, os negros. Então, o nosso povo brasileiro é um povo com bastante mistura de raças, de costumes, de culturas. Mas, lembrando que nós temos que respeitar
cada costume, cada religião um do outro. Vamos virar a nossa folhinha na página 63. Nós vamos agora responder a tarefinha sobre os africanos, tá? Primeiro quesito. Dentre as raças que formam o povo brasileiro, pinte aquela que veio como escravo para a terra brasileira. Então, quem foi que veio da África como escravo em navios negreiros? Aí vocês vão pintar a figura correspondente. No segundo, observe o quadro e descreva como os negros eram tratados. A tia falou muito agora na nossa aulinha. Como eles eram tratados. Eles não eram bem tratados. Então, vocês vão olhar para a figura, vão observar o que é que está acontecendo nessa figura e vão escrever no segundo quesito. No terceiro, nós vamos marcar um X nos instrumentos herdados pelos africanos. Os africanos gostavam de tocar tambores, corneta. O que é que ele gostava de tocar? Aí vocês vão marcar um X. No quarto quesito, observe as imagens abaixo e pinte os negros africanos que estão trabalhando para qual foram trazidos. Então, eles foram trazidos para o Brasil para trabalhar como quê? Como escravos, na plantação de café, cana-de-açúcar. Então, vocês vão pintar a imagem que representa eles trabalhando como escravos, tá? Aí, agora, nós vamos trocar de página. Vamos para a página 64, tá? Nós vamos observar as manifestações culturais, os tipos de danças que nós herdamos dos povos que vieram de fora para o Brasil e vamos ligar a imagem para seu nome. Aí aqui eu tenho maracatu, capoeira, samba, congado e coco. Vocês vão ligar a imagem para seu nome correspondente. Assim, nós terminamos o nosso livrinho de história. Aí o que é que vamos fazer? Nós vamos passar para o nosso livrinho de reforço. Fazer as mesmas atividades. As atividades sobre os indígenas e sobre os negros africanos. Aí nós vamos abrir na página 165 do nosso livrinho de reforço. Vocês vão decifrar os códigos e descobrir como é chamado o líder religioso de uma tribo indígena. Como é o nome desse líder que a tia falou na aula? Ele é o chefe religioso, o curandeiro da tribo. Como é o nome dele? Vocês vão decifrar os códigos organizando as letrinhas na ordem, tá? Segundo, siga as setas e descubra como é chamado o líder da tribo indígena. Depois escreva o nome no espaço abaixo. Vocês vão seguir as letrinhas e as setinhas, ó. Vocês seguindo a ordem das setinhas, vocês vão formar o nome desse outro líder aqui na linha. Eu quero ver na nossa aulinha. Terceiro, desenhe os seguintes instrumentos musicais produzidos pelos indígenas. Os indígenas também produziam seus instrumentos para suas danças, para suas comemorações. Então, a flauta, o chocalho, o cachixi e o maracá. Vocês vão desenhar cada instrumento musical desse, tá? Quarto quesito. Relacione a segunda coluna com a primeira, de acordo com cada função dos membros de uma tribo. Então, a tribo ela era formada por mulher, por homem, por criança e por idoso. E cada um deles tinha uma função. Então, qual era a função da mulher? Quem era que caçava e defendia a tribo? Era atividade de quem isso? Quem era que fabricava os utensílios de barro, de palha? De quem era essa atividade? Quem era que cuidava da agricultura? E quem é o único que pode participar das decisões? Quem poderia participar das decisões, das reuniões que tinham na tribo, era os mais velhos. Olha a grande dica que a tia deu. Aí vocês vão colocar aqui, tá?
1 para a mulher, 2 para homem, 3 para criança, 4 para idoso. Aí nós vamos virar nossa folhinha para concluir nossa atividade. Agora a atividade vai ser sobre os africanos. Vocês vão procurar no diagrama, aqui no caça-palavra, 4 danças de origem africana. Então aqui nesse quadradinho tem 4 danças. Vocês vão procurar e circular. No segundo, vocês vão observar os instrumentos musicais e escrever o nome deles. Olha, aqui eu tenho o quê? Um berimbau, um pandeiro, um tambor, um bombo, atabaque. Aí vocês vão escrever o nome desses instrumentos. No terceiro, vocês vão olhar a imagem de uma luta dançada de origem africana. Olha, a tia colou ela aqui, ó. Isso aqui é uma dança, é uma luta, uma dança africana. Como é o nome daquela dança? Que tem o berimbau. Vocês sabem? Que dança é essa? É um maracatu? É uma capoeira? Ou é o coco? Aí você vai marcar um X. Letrinha B, circule na imagem os instrumentos que estão sendo usados. Então, eles estão tocando, ó. Tem uns dançando e tem uns com instrumentos na mão. Aí vocês vão lá e vão circular a imagem dos instrumentos. No quarto quesito, vocês vão escrever o significado da palavra banzo. A tia falou essa palavrinha logo no início da nossa aula. Lembram que quando eles eram trazidos da África, eles morriam no caminho por uma doença chamada banzo, uma doença que eles ficavam com saudade da sua terra natal. Aí eles morriam com essa doença. Olha, a tia acabou de explicar. Pegaram no ar? Muito bem, meus amores. Realizem essas tarefinhas. Mandem fotos para a tia, ok? Mas a nossa atividade não acabou. Dependendo do tempo da nossa aulinha, a tia vai fazer uma atividade bem legal com vocês sobre os indígenas, os brancos e o negro. As coisas que eles trouxeram para nós, o que nós herdamos de herança desses povos que formaram o nosso Brasil. Tá? Beijos. Até amanhã.